Prerrogativas. 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 Entrando ao vivo agora para todo o Brasil, para o mundo todo, a live tradicional de sábado do Prerrogativas, a live do Prerro, estreia da nossa vinheta sensacional, feita pela artista visual Jojo Issa, a música que eu assino, compus essa música junto com o meu querido amigo Tchakov. Marco Aurélio de Carvalho, começando essa live muito especial, vamos com tudo, live do Prerro, Marco Aurélio de Carvalho vai apresentar nosso grupo de hoje. Bom dia, querido Conde, família Prerrogativas. Primeiro, eu queria agradecer a você e aos artistas que nos presentearam com essa belíssima vinheta, né? Que vai, com certeza, fazer muito sucesso. Nós estamos reunidos desde o início dessa pandemia, fazendo um número enorme de lives para tratar de temas que são relevantes sobre diversos aspectos. Tivemos o prazer e a alegria de receber aqui os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e lideranças nacionais, inclusive da sociedade civil, como a empresária Luísa Trajano. Tivemos também a oportunidade de receber o Procurador-Geral da República e debater temas dos mais variados tipos e espécies, né, do interesse de todos e todas. É realmente um privilégio estar aqui com a nossa querida deputada, grande amiga Isa Pena, puquiana, como muitos de nós aqui da bancada, e com as colegas Priscila Pâmela, Mariana Serrano, Margarete Pedroso e a minha querida amiga Gabriela Araújo, uma amiga aí de toda a vida. Privilégio realmente muito grande. Hoje o Brasil, na verdade, acorda com um misto de alegria e tristeza. São mais de 270 mil vítimas da irresponsabilidade desse governo, mais de 270 mil famílias brasileiras estão agora chorando os seus mortos, pessoas queridas, entes, enfim, muito próximos, e eu quero, portanto, em nome da família Prerrogativas, hipotecar a nossa irrestrita solidariedade a cada um desses brasileiros. Mas é um dia também de alegria, e tivemos recentemente um julgamento que reconheceu uma grande injustiça feita contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente costuma dizer que é muito menos sobre ele, muito mais sobre a capacidade do nosso sistema de justiça se reacreditar diante do Brasil e do mundo, dando um exemplo de que tem capacidade de rever os seus equívocos, de corrigir as injustiças e distorções que ele próprio provoca. E essa alegria aumenta ainda mais, porque nós temos hoje, no dia 13, né, Conde, uma imagem que nos enche de esperança, e eu gostaria, quando você colocasse aqui na tela, para que todo mundo possa acompanhar, hoje, no dia 13, temos uma notícia ótima. Aqui. Olha só, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como um grande estadista, falou ao povo brasileiro e ao mundo, dando esperança, enfim, para cada um de nós, nos deixando, com certeza, cheios de inspiração e de força para enfrentar essa pandemia, esses dias tão difíceis. Ele tomou a vacina agora há pouco, né, Conde? O Conde até estava com um bonequinho dele aqui. Né? Aqui o bonequinho do Lula. Depois eu vou pegar uma seringuinha pequenininha para simular a vacininha dele. Que bonitinho. Aí já tem o Lula com vacina já. Pronto. Maravilha. Bom, não vou demorar demais, porque essa é uma live que está sendo organizada pelas mulheres poderosas do Grupo Prerrogativas, um tema extremamente importante, nós não podíamos deixar de enfrentar esse tema. O nosso queridíssimo Pedro Serrano, em nome de quem eu aproveito para cumprimentar todos os juristas do Grupo Prerrogativas. Pedro é uma inspiração para todos nós, enfim, né, do grupo, nos alertou sobre a necessidade de pautar esse debate e de comprar essa briga ao lado da deputada Isa e dessa bancada maravilhosa que está aqui conosco, né? A Gabriela Araújo, que milita muito nesse tema, inclusive, nos provocou a fazer o quanto antes essa live. Quero aproveitar e agradecer a Gabi por conta disso. Parabéns, Isa, pelo seu trabalho. Cada uma das pessoas que está aqui não está aqui por acaso, tem uma militância reconhecida na área. É realmente um privilégio receber a Mariana Serrano, é um privilégio receber a minha querida amiga Margarete Pedroso, a minha querida amiga Priscila Pâmela, para debater essa matéria. Portanto, eu e a Gabriela vamos sair logo na sequência para dar espaço para quem tem o que dizer com mais propriedade do que a gente que está aqui para aprender, né? Aliás, a Gabi não, a Gabi me dá aula sobre isso há 20 anos, né, Gabi? Não dá para a gente esconder. Quero, portanto, encerrar fazendo as saudações tradicionais e prerrogativas aos nossos grandes inspiradores, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que está nos acompanhando pelas redes, professora Veida Zancané, o vozeiro da advocacia, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, e, em memória, o inesquecível Sigmaringa Seixas, que, com certeza, continua vivo dentro de cada um de nós, no melhor de cada um de nós. Enfim, sempre difícil falar do Sig. A palavra é sua, Gabi. Obrigada, Marco.
Primeiro, eu queria agradecer a Isa Pena por ter aceitado participar da nossa live do Prevô. É uma honra te ter por aqui. Cumprimentar as queridas Priscila Pâmela, Mariana Serrano também, primeira vez que está aqui com a gente, volte sempre. E a nossa maravilhosa Margarete Pedroso, que vai coordenar a live de hoje, né? Ela é advogada, é procuradora do Estado de São Paulo, é apresentadora de um podcast do Justificando, que é incrível, eu recomendo que vocês assistam. Depois você faz o merchan, viu, Meg? E estamos aqui com os queridos Conde e Marco Aurélio de Carvalho, que são apoiadores da causa feminista também, são nossos aliados na causa. Eu sou coordenadora adjunta do Observatório de Candidaturas Femininas, e eu fui uma das que mais incentivou que a gente fizesse agora a live, Isa, porque nesse mês internacional da mulher, que é um mês de mobilização, né, de organização e luta pela igualdade de gênero, é muito emblemático que isso tenha acontecido com você. Quase um século depois de que a gente conquistou a igualdade de direitos políticos, né, formal, a gente tem uma mulher deputada sofrer um ato de violência sexual na maior Assembleia Legislativa do país, né? Então, a gente vê quanto a gente ainda precisa lutar. Eu estou aqui também para prestar nossa irrestrita solidariedade a você e a todas as mulheres que estão batalhando, tentando alçar as esferas públicas de poder, que a gente sabe que não é fácil, que existem barreiras estruturais gigantes, né? E a gente espera que o plenário da Assembleia Legislativa agora, que cada deputado tenha que se justificar, e eu espero que eles se justifiquem a favor da igualdade de gênero, a favor da justiça, né? A favor que a justiça seja feita para você, que foi vítima disso tudo, e você foi vítima, eu acho que foi uma coisa muito simbólica, porque o que aconteceu com você representa o que acontece com muitas mulheres, né? E que não têm condições de gritar, né? Não tem condições de expor, que não tiveram... você teve o azar ou a infelicidade de sofrer o que você sofreu na Assembleia Legislativa, mas você teve a sorte de ter sido filmada. Quantas mulheres sofrem isso em portas fechadas, sem testemunhas, e são desacreditadas, são silenciadas reiteradamente, né? Então, eu só queria, como eu vou sair antes, porque a gente decidiu... eu estou em todas as lives do Prerro, e a gente queria dar o protagonismo para outras mulheres do Prerrogativas também, e hoje a Margarete vai coordenar, a Priscila também é do Prerrogativas, por isso que a gente vai se retirar, mas eu quero deixar muito claro que eu vou estar assistindo pelo YouTube e quero muito ouvir o que você tem a dizer, tá bom? Obrigada, Isa. Querido Conde, antes da gente... Só para agradecer, que não dá para ficar tanto tempo ouvindo pessoas tão incríveis falando assim, não agradecer o espaço, não agradecer a recepção. Então, é isso. Quando chegar a minha vez, eu falo mais. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer, reconhecendo e aplaudindo o seu belíssimo trabalho. Você honra o teu mandato popular. Parabéns. Quero, Conde, rapidamente, para me despedir, fazer o registro de que nós estamos sendo retransmitidos pela família DCM, Diário do Centro do Mundo, da mesma forma pelo 247, que completa 10 anos. Aproveito para parabenizar o Léo Atushi e toda a equipe, pelo Rovai, da revista Fórum, pelo querido Nassif, do GGN, convidar todo mundo a se associar aos nossos canais, a esses canais... Está crescendo, hein, o Marco Aurélio? Está crescendo, hein? Está crescendo. Cada vez mais gente transmitindo. Daqui a pouco o mundo todo retransmitindo o programa. Com o prestígio que você nos dá, né, por estar aqui, a coisa facilita e facilita muito. E também agradecer a família 342 Artes, que está acompanhando aqui, na figura de um grande ser humano, uma grande amiga, que é a Mari Stockler, que está nas melhores lutas. É impressionante, parece que existem 10 Maris, né? Ela está sempre envolvida com tudo e nos chamou a atenção sobre uma campanha que depois o Conde vai pautar aqui, que é a campanha por uma punição exemplar, da qual participam o 342 Artes, o Vote Nelas e outros movimentos, né? O 342 está fazendo um trabalho incrível, quero aqui reconhecer, aplaudir e já me despedir. Beijo para todos vocês, privilégio estar aqui, vou acompanhar de longe. Beijo, Obrigado. Marco. Beijo, Gabi. Vamos lá, passando já diretamente para a Margarete Pedroso para iniciar os trabalhos aqui. Margarete, querida, a palavra é sua. Bom dia, né, a todos, a todas e a todos que nos acompanham, em especial aos companheiros do Prerrogativas e companheiras que todas as manhãs de sábado estão aqui, e que é um grupo de luta, um grupo plural, um grupo que nasceu na defesa da democracia. E quero aqui também, né, agradecer a presença da Isa Pena, né, da Priscila,
Priscila, da Mariana, discutir um assunto que nos é já tão caro, um assunto que nos move na luta, na presença dessas mulheres incríveis, numa manhã de sábado, em que nós encerramos uma semana que para nós, mulheres, é tão simbólica, que é a Semana do Dia Internacional da Mulher, que infelizmente começou, né, com esse episódio muito triste que envolveu a deputada Isa Pena. Não podia iniciar, né, com algo tão também simbólico, que é com uma violência, e uma violência institucional. Quero também aqui, antes de começar minha fala, prestar minha solidariedade a todas as famílias enlutadas com perda de familiares pelo Covid, e que, infelizmente, também são vítimas de uma violência institucional, uma violência estatal, porque a omissão do nosso governo federal frente a essa pandemia que provocou a maior parte dessas mortes que, na maior parte das vezes, poderiam ter sido evitadas. Nós estamos aí a caminho de um colapso em toda a rede de saúde, que poderia, no mínimo, ter sido previsto, evitado e não tão sucateado, né? Esse é um projeto de governo, infelizmente, um projeto de governo que prega a morte e que parece que gosta da morte, né? Então, minha solidariedade aí a todas as famílias. Bom, hoje nós vamos falar de um outro assunto que é muito triste, que é a violência contra a mulher, né? Que, infelizmente, é um fenômeno estrutural que está em todos os lugares, até mesmo na maior casa legislativa do Brasil. A violência, ela muitas vezes é naturalizada, a violência contra a mulher muitas vezes é tida como menor, isso porque há uma construção histórica e social da inferioridade das mulheres. A nossa legislação vem a passos muito lentos no tocante aos direitos das mulheres. A cultura, infelizmente, é a cultura do patriarcado, é a cultura do estupro, que ainda move a sociedade e as instituições. Ter a violência contra a mulher naturalizada e tida como, muitas vezes, algo que é comum, né, torna com que esse ciclo vicioso de violência cada vez mais aumente. Muitas vezes a violência tem no silenciamento o seu maior cúmplice e, na maior parte das vezes, a violência tem também como cúmplice pessoas que a naturalizam e a têm como normal. Os números da violência no Brasil são assustadores. Quando nós falamos de assédio, nós não podemos esquecer que 98% das mulheres brasileiras, segundo dados da ONG Think Olga, já sofreram assédio alguma vez na vida. Logo, se eu perguntasse aqui para as mulheres que nos assistem se sabem o que é assédio, provavelmente todas sabem o que é assédio e lembram de um episódio de assédio na vida. A violência no trabalho é um determinante para que muitas mulheres abandonem os seus postos de trabalho. A violência nas instituições de ensino fazem com que meninas todos os dias abandonem a escola, e é disso que nós vamos falar hoje. Lembrando que o feminicídio mata 8 mulheres por dia no Brasil, as mulheres negras têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas e sofrerem todos os tipos de violência sexual do que as mulheres brancas, e a cada 9 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, e 56% delas são mulheres negras, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nessa toada é que nós vamos começar amanhã desse sábado, falando mais uma vez sobre violência contra a mulher, e dessa vez falando especificamente de uma violência que é uma violência também política e institucional, que é a violência sofrida pela nossa querida deputada Isa Pena. A Isa Pena, já apresentando, foi eleita em 2018 com 53.838 votos pelo PSOL, é mulher, advogada, bissexual, jovem, tem 29 anos, e foi candidata a deputada estadual em 2014 e vereadora em 2016. A Isa Pena,
hoje está na Assembleia Legislativa, exercendo seu mandato, e denuncia veementemente o assédio sofrido, praticado pelo deputado Fernando Cury, do Cidadania, e documentado ao vivo pela Câmara no plenário da Assembleia Legislativa. Deputada Isa Pena, é um prazer tê-la aqui. Para acompanhar essa live, nós teremos também a querida Mariana Serrano, doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC, mestre em Direito do Trabalho, também pela PUC São Paulo, coordenadora do Núcleo de Diversidade e Inclusão no Trabalho da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, membro da Comissão de Direito Sindical, também da OAB São Paulo, cofundadora da Frente Ampla Democrática de Direitos Humanos e especialista na advocacia para famílias, além de direito sindical e coletivo do trabalho. E também teremos hoje a nossa querida Priscila Pamela, membro do Pererro, e mestranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, pós-graduada em Direito Penal e Econômico da GV, e especialista em Justiça, Gênero e Direitos Humanos das Mulheres pela Faculdade de Direito da USP, membro da Rede Feminista de Juristas e apresentadora do programa Diversas, O Direito por Elas, tem vários artigos publicados e é presidenta da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, também da nossa OAB São Paulo, e conselheira da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. E também conselheira do Conselho Penitenciário. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Gostaria aí de uma apresentação breve, considerações iniciais. Eu acho que a Isa podia começar com essa apresentação, né, Isa? E vai ter o vídeo primeiro, Conde? Margarete, só te perguntar, porque eu tô com o vídeo no ponto aqui, se tem um vídeo para passar nesse momento, você me fala, tá? Eu acho que a gente pode passar, Isa, dá licença da gente primeiro passar o vídeo, até para a gente contextualizar a violência, e aí, a partir daí, a gente começa a falar a respeito do fato realmente que desencadeou, evidentemente não é nosso único assunto, mas eu acho que esse fato é o fato que desencadeou essa nossa conversa, e eu acho que não pode passar aí desapercebido. Conde, vamos rodar o vídeo do nosso... Estou dando o vídeo agora, então. Do deputado, né, que não é nosso, que praticou essa violência sórdida na Assembleia Legislativa, ao vivo e a cores. Vamos lá. Pronto, esse é o vídeo. É até realmente sempre chocante assistir isso de novo, né? Realmente é uma tristeza muito grande. Vamos passar agora para as nossas considerações iniciais. Então, Margarete, acho que eu volto para você ou vamos direto para a Isa? Não, vamos ouvir a Isa. Eu acho que após esse vídeo tão impactante, eu acho que a Isa pode contextualizar para a gente. Como é que se deu isso, Isa? Conta para a gente, antes da gente chegar, infelizmente, no final, que ainda não acabou, mas no final da Comissão de Ética. Mas conta pra gente como é que foi nesse dia. Eu acho que a gente percebe pelas cenas que há uma cena, inclusive, anterior à própria importunação sexual, né? Eu acho bem importante você colocar pra gente. Na verdade, isso que a gente acabou de assistir foi o episódio número 1 de uma trajetória, de uma reincidência de assédios, né? Assim, e aí eu quero até ampliar, né, um pouco a discussão nesse sentido. O que eu já, assim, imaginem vocês, né? Já falei sobre esse caso algumas dezenas de vezes e, no entanto, ver esse vídeo para mim, até hoje, é um soco no estômago. A sensação é de um amargo muito grande,
né, a sensação é de... E por quê? Né? Porque o assédio, ele assim como um crime, né, ele nos deixa marcas, né? Assim como o dano no assédio, né, ele é muito real. As pessoas precisam entender essa dimensão. Porque eu vejo alguns homens que não, inclusive, têm uma intenção de me constranger nem nada disso, mas me mandando a seguinte pergunta: mas, deputada, ele só encostou em você. Você não acha que está desproporcional, né, tudo que estão fazendo com ele e tal, não sei o quê? E eu preciso... a gente precisa debater mais sobre o que é a violência sexual. A gente precisa deixar mais explícito para as pessoas que a violência sexual, ela deixa traumas tão importantes quanto uma pessoa que toma uma facada, uma pessoa que toma um soco, só que é aquela ferida que está dentro da gente e ninguém vê, né? É aquela ferida que, assim como todo mundo que já passou por um trauma na vida, né, sabe o que é. E nós, mulheres, somos seres, quase, né, todas nós, 98%, tem outra pesquisa que fala em 97%, ou seja, esse dado já foi confirmado mais de uma vez. Nós somos mulheres todas nós traumatizadas. Somos todas nós traumatizadas com a cultura do estupro, com o fato de sairmos às ruas e não e sermos provocadas o tempo, né, o tempo todo. Quer dizer, há uma mudança cultural, sem dúvida nenhuma, né, nos últimos 10 anos, em especial. Eu acredito isso. Há um movimento feminista, sem dúvida nenhuma, que foi às ruas para levar as suas pautas que não estavam subordinadas a determinadas pautas das agendas econômicas, né? As agendas políticas econômicas, né? E aí eu quero deixar claro, né? É legítimo, há uma agenda básica, como diria a deputada Érica Malunguinho, de um pacto civilizatório, que é básico para nós conseguirmos coexistir no mesmo planeta. Então, é sobre isso. Essa é a nossa luta. O feminismo é sobre isso. O antirracismo é sobre isso. A anti-LGBTfobia é sobre isso. Então, é uma violência, né? A depressão, né? A taquicardia, a níveis de insônia, a traumas psicológicos que nos condicionam a não conseguir confiar muito nas pessoas, a ter problemas, né, psicológicos de relacionamento. E eu quero falar isso de forma muito aberta mesmo, né, natural. Quero, inclusive, aqui... Porque é isso que acontece. As pessoas precisam saber que é uma violência mesmo, né? A gente precisa começar a tirar essa lógica do que é psicológico é menos grave, porque somos todos um só, né? Uma pessoa deprimida, ela está tão doente, uma pessoa em depressão, ela está tão doente quanto qualquer outra doença, né? Assim, então, e a depressão frequentemente é uma das grandes consequências do assédio. Para fechar, né, foi falado muito aqui sobre a violência no trabalho também. E eu, como advogada trabalhista, né, a gente vê o quanto isso é recorrente, né? Eu estou aqui com outras advogadas também, a gente vê o quanto isso é recorrente. Eu peguei casos já de mulheres que passaram 2 anos, por exemplo, em que o dia todo dessa mulher era, na verdade, a realidade toda dessa mulher, ou seja, que cor que ela ia usar quando sair de casa, que roupa que ela deixou de usar, que ela vai se apagando, né? Ela vai tentando sumir para o assediador, né? E isso provoca um processo de depressão, de ataque de pânico. E eu já peguei mulheres que passaram 2 anos em que a realidade delas era voltada em como é que eu vou escapar dele amanhã. Eu tenho que escapar dele todos os dias, eu não posso ficar sem emprego. Então, essa é a realidade das mulheres. E quando se trata de política, então, quando a gente traz esse machismo, essa cultura do estupro, que já existe em todos os ambientes de trabalho, né, Brasil afora, claro que a gente sabe que várias empresas, várias instituições têm medidas, né, aí para mitigar, mas ainda muito pouco, né? No geral, no Brasil, esse tema não é levado com seriedade. E, bom, quando a gente leva esse tipo de violência, para o espaço de poder, e esse caso como um todo, ele foi muito emblemático,
porque teve o assédio, foi gravado, o presidente viu o momento, a reação, ainda que não tivesse do ângulo de trás, dá para ver o que aconteceu, mas todo mundo viu o vídeo, né? Assim, tem um vídeo aí gravado, ou seja, todas as dificuldades que nós temos em regra nos casos de assédio, que é a produção de provas, né? E aí, nós, como advogadas, o nosso papel é fazer uma ampla campanha. Mulheres, vocês têm o direito de gravar o assédio, produzam provas, né? Porque numa eventual justa causa, numa eventual... Enfim, para tudo, para todos os âmbitos jurídicos, a gente precisa começar a pensar protocolos de orientação das mulheres para como agirem nesses casos, né? A gente teve, enfim... Então, nossa, já comecei super na fala aqui. Tá ótimo, Isa. É muita revolta. Cada vez que eu vejo esse vídeo, me dá vontade de... Ai, gente, não sei nem o que dizer, mas é isso. Mas eu acho, Isa, eu acho que você toca... Só para... Desculpa. Para fechar. Imagina, desculpe, eu que te interrompi, imagina. Imagina, não. Eu quero agradecer ao Prerrogativas, quero agradecer ao professor Pedro Serrano, ao Marco, ao Conde, a Margarete, a Mariana, a Priscila, enfim, que são todos uns queridos, né, gente? Vem vacina para a gente conseguir aglomerar. Sim. E agradecer mesmo esse espaço para esse tema que é tão importante. Isa, querida, deixa eu só falar aqui, Margarete, pedir vênia aqui. Primeiro, para dizer do meu privilégio de estar entre vocês aqui, eu vou ficar aqui conduzindo, tem o bate-papo, tá pegando fogo aqui, o pessoal prestando solidariedade a Isa Pena. Vou ler algumas mensagens rapidamente aqui. Ana Cecília dizendo toda a minha solidariedade à deputada Isa Pena. Roseli Borges dizendo encostou caramba, ele foi para desmoralizar, para assediar, para se impor como macho, escroto aqui. Olha só, Marina de Chico Buarque dizendo muito dolorosa essa imagem, Isa, sentimos sua dor e sua indignação. Tive vontade de gritar para aquele idiota. Vamos lá, acho que na sequência a gente vai pelo roteiro para Priscila Pâmela, mas Margarete acho que vai introduzir alguma questão ainda. Vamos lá. Eu acho que a Isa ela toca num ponto muito importante que eu gostaria que a Priscila pudesse comentar, que é a questão de qual o espaço, né, que o poder reserva para as mulheres e que corpos importam, né, institucionalmente falando para a sociedade, né? Os nossos corpos não importam, porque quando se relativiza, né, mas ele só pegou em você. Mas espera aí, nossos corpos, é como se os corpos das mulheres e das mulheres negras, né, mais do que das brancas, fossem disponíveis, estivessem ali, fossem coisificados, né? É isso que eu queria ouvir um pouquinho da Priscila. Pri, você pode comentar para a gente? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, linda Margarete, minha querida amiga, Mari Serrano, Isa, toda a minha solidariedade a você. Conde, bom dia, e a todas e a todos que nos assistem, e também deixar aqui a minha solidariedade mais uma vez a todas as famílias e amigos, enfim, pessoas que perderam alguém para a Covid em razão dessa política genocida nossa. Eu queria, enfim, fazer alguns comentários aqui a partir dessa provocação da Margarete, pensando, claro, depois eu vou tentar trazer isso para um recorte mais específico da mulher negra, mas trazendo da importância da mulher mesmo na condição de humana, de ser humano, e tentar também pensar em provocações, mesmo porque são coisas que me angustiam, em relação à efetividade da lei penal no combate a esses crimes. Veja, a gente tem um código que, por mais modificado, uma colcha de retalhos, ele tem ali tentado, de alguma forma, trazer alguma proteção para a mulher, uma proteção ainda muito primária, né? Nós temos, o Código de 40, ele trazia ali como título, né, como capítulo, dos crimes contra o costume. É uma coisa tão maluca, porque nem se levava em consideração, de fato, a liberdade da mulher, a humanidade da mulher nas suas escolhas, né? Então, ali o título, o capítulo previsto para tratar de crimes de violência sexual, que são crimes gravíssimos, era dos crimes contra o costume. Só em 2009, né, após uma outra reformulação, é que então se vem dos crimes contra a dignidade sexual e aí dos crimes contra a liberdade sexual. Então, veja, olha quantos anos nós demoramos para entender que qualquer prática, né, não consentida é uma violência. E eu fico pensando do quanto é isso, né? Em que contexto nós mulheres estamos inseridas, que somos somos um objeto que tem que ser determinado por costumes, e não pela nossa liberdade.
Então, isso eu vejo isso como um problema muito sério, embora ainda a gente já tenha tido essa alteração legislativa, isso ainda não, de fato, ainda é um problema. Vide as discussões que nós estamos tendo aí acaloradas em relação à legítima defesa da honra, porque tudo é levado em consideração, menos a dignidade e a humanidade da mulher, né? E muito mais quando se trata de mulheres negras, a violência é sempre muito mais patente, e é sempre muito mais patente em todos os âmbitos, desde o mercado de trabalho, desde violência sexual, desde atendimento à saúde, que isso é muito escancarado. E aí, colocando todas essas questões, né, das evoluções legislativas em proteção da mulher, que ainda são muito, como eu disse, primárias, vem a Lei Maria da Penha, que é muito importante, mas, de alguma forma, ela não se mostrou suficiente para essa proteção. Então, qual é a minha angústia que eu queria dividir aqui com todas e todos, e também ouvir um pouquinho aqui da Isa, em relação a isso? Nós temos legislações que, como eu disse, nos objetificavam muito, e estamos num caminho de não sermos mais objetos, mas sermos sujeitas de direito. E nesse caminho encontrou-se algumas medidas de criminalização, né? Nós temos ali um rol de crimes relacionados à proteção da liberdade sexual, mas que ainda não se mostra eficaz. Então, onde é que nós estamos fracassando, se nem a lei penal, que é a lei que deveria ser a lei mais forte, né, a lei que teria ali o poder mais de coibir práticas de condutas criminosas, não funciona, já que os números é isso: a cada 2 horas uma mulher é vítima, é assassinada, a cada 8 minutos uma mulher é vítima de violência sexual. Por que nem a lei penal funciona, né? Se na maior causa legislativa você é vítima escancarada de um crime, e quando isso é levado para julgar no Conselho de Ética, tem ali um passapano geral. Então, eu fico angustiada, porque nós estamos falhando mesmo como humanidade, e a nossa humanidade, que vem se pretendendo ser ali, de fato, caracterizada, a mulher é sujeita de direitos, a mulher é um ser humano, fica sendo esvaziada todo o tempo. Né? Então, eu estou trazendo aqui, como criminalista que lida com isso diariamente, uma angústia, porque, de fato, eu fico vendo a lei está ali, está posta, e, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem essa coisa de pega e não pega, né? E não pega, porque não é possível que nós estejamos em 2021 tendo que lidar com uma pandemia monstruosa como essa, e que os números de violência contra a mulher só aumentam, e que uma, inclusive, foi captada, na maior casa legislativa do país. Enfim, desculpa se eu me estendi muito aqui. Não, perfeito, Pri. Perfeito. Antes de passar a palavra para a Isa, só tecer um comentário com relação à sua fala, porque nós somos um grupo, né, além de lutarmos pela democracia, nós também somos antipunitivistas, né? Então, lembrando isso, né, nós somos a favor do direito penal mínimo, mas é muito interessante em dizer que nós somos a favor do direito penal mínimo, nós achamos realmente que a lei penal não é solução para todos os problemas, mas o caso da Isa também se torna emblemático nisso, porque nós quisemos usar um outro meio de punição, que é o meio administrativo, e assim mesmo nós sofremos críticas. Então, nós somos a favor do antipunitivismo penal e também da impunidade, porque se nós queremos o direito penal mínimo, é porque nós entendemos que outras áreas do direito podem solucionar problemas como o da Isa, por exemplo, no caso, o direito administrativo e disciplinar. E assim mesmo nós achamos que, não, mas que exagero, precisa mesmo punir o deputado? Então, peraí, então nós não somos a favor do direito penal mínimo, nós somos a favor da impunidade. E eu acho que não é o direito penal que resolve todos os problemas, eu acho que outras áreas do direito podem se resolver, e outras áreas também, né, das instâncias de poder, como, por exemplo, políticas públicas adequadas para a informação, a educação desses homens, mas nós precisamos usar algum meio para mostrar para a sociedade que esse ato é inadmissível. Isa, antes de você responder as perguntas, tem uma pergunta de fora, de uma pessoa que gosta muito de você, uma grande líder, e que quer te fazer uma pergunta. Você pode juntar, antes de passar a palavra para a Mariana, você responde, juntar o questionamento da Pri com da nossa querida convidada. Joga lá. Olá, Isa. Olá, pessoal. Primeiramente, Isa, eu queria me solidarizar com você como mulher e como parlamentar. E te cumprimentar também pela maneira corajosa, pela força que você passou por esse episódio tão terrível para todas nós,
que foi o assédio que você sofreu no interior de um parlamento, o principal parlamento estadual do país. Mas eu queria trazer uma breve reflexão aqui para que você pudesse falar se, na sua opinião, se nós tivéssemos uma Assembleia Legislativa com mais mulheres eleitas, com mais deputadas, você acredita mesmo que o desfecho desse assédio na Comissão de Ética seria este, que resultou numa vergonha nacional? Forte abraço, Isa. Continue assim. Muita força para você. Mutei aqui. Cuidado, querida. Muito obrigada, nossa sempre querida deputada Vete Saão, do PT de São Paulo. Isa, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, mandar um beijo para a Beth, agradecer muito, né? Acho que foram todas as colocações muito, né? Me identifico muito também com a angústia, né? Com a nossa angústia de pensar a propositiva, né? Ou seja, nós sabemos que nós somos contra a cultura do estupro. Eu acho que isso tem a ver com determinadas questões. Eu acho que, assim, a gente não pode entender o Estado como algo que é ahistórico, né? Então, o que é o Estado hoje, né? E por que eu estou falando disso? Eu estou falando do Estado como o conjunto de como se organiza o poder, né? Então, a gente precisa entender que a formação histórica do Estado brasileiro é formada naquilo que tem de mais opressor, que é a lógica de colonização, que exterminou nações, escravizou, né, pessoas durante 500 anos, e são os herdeiros, e a política ainda tem muito isso no Brasil, né? Muito. Na verdade, esse é o predominante da política, né? Que são o quê? As novas formas de coronelismo. Os coronéis urbanos. A gente sabe muito bem o que acontece nas periferias das grandes capitais, de todo o Brasil, imagino eu, né? Até que seja pior nos interiores, durante as eleições. Então, vamos pensar, né? Quem estava no poder, né? O Estado não começou de um lugar... Então, assim, se eu fosse dizer por quê, é porque o Estado ele é produto dessas relações. Então, a gente vai ter ali, assim, e a Alesp, nesse sentido, ela vou falar aqui pela característica da Alesp. Diferentemente da Câmara Municipal, que está sempre cheia de gente circulando, é uma outra lógica de relação, diferente da Câmara Federal, que são centenas de deputados, debatem tudo que é importante. A Alesp fica com uma competência reduzida, mas com temas muito importantes, né? Então, segurança pública, o principal tema, meio ambiente, né? Questões estratégicas nesses temas estão tudo lá na Alesp. Mas como é que funciona o legislativo estadual? Né? Ele é absolutamente subordinado ao governador. Então, veja, hoje mesmo sai uma matéria, todo mundo já sabe quem vai ser eleito subordinado do João Dória direto, né, para que é uma dessas figuronas também, desses figurões do interior. Então, lá estão os pequenos coronéis das regiões de São Paulo. Esse é o Fernando Cury. Aliás, o Fernando Cury, ele é herdeiro da política. Veja, Cauê Macris, filho do Macris, deputado federal. E assim vai. Então, o nepotismo no Brasil, ele nunca acabou de verdade. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque entender a relação da transferência do capital político como uma herança no Brasil e entender a lógica de perpetuação dos mesmos sujeitos no poder é fundamental para entender o Estado brasileiro. Mas, assim, falando mais concretamente, temos leis, tivemos avanços, sem dúvida nenhuma, mas o Código Penal ele é um código essencialmente patrimonialista, né? Assim, na minha perspectiva. Então, quando ele se propôs, né? Agora a gente melhorou, né? Mas lá atrás é importante as pessoas saberem, né? Não existia essa coisa da violência da vítima não existia essa coisa da vítima da violência doméstica. Existia, vamos resolver o conflito familiar, né? Era o juízo da conciliação familiar, né? Você sentava ali, vamos resolver a questão das partes.
o Código Penal e quem está preso. Primeiro, não é possível dissociar uma coisa da outra também, né? Quem está preso são hoje roubo, tráfico e furto, todos crimes em última instância contra a propriedade, né? Então, o nosso direito ele funciona e a implementação, e aí eu quero chamar atenção para isso, porque do direito até a implementação lá na ponta dos equipamentos públicos, da formação dos servidores públicos, etc., também tem outro caminho que a gente conhece bem, né? Mas que talvez as pessoas que estejam assistindo não conheçam tão bem, né? Então, quem serão... qual será a lógica das delegacias da violência contra a mulher? Qual de nós aqui não sabe que acontece violência contra a mulher na delegacia das mulheres? A gente sabe, todas as mulheres que lidam com esse assunto sabem. E, no entanto, isso é subordinado a uma lógica daquilo que é prioritário na política. E aquilo que é prioritário na política nunca são as nossas pautas. Na questão do antipunitivismo, eu tive contato já com esse debate, me considero antipunitivista enquanto estratégia, mas acho que tem um momento de tática, de transição, e que aí é subverter essa lógica patrimonialista do Código Penal, que tem que defender a vida em primeiro lugar. E por isso outras lutas estão atreladas a isso, né? É complexo, mas é assim mesmo, né? Então, a legalização das drogas, né? A regulamentação, isso é fundamental para a gente acabar com a miséria no Brasil. A distribuição de renda, da riqueza que é produzida no Brasil, isso é fundamental para acabar com isso. É só você ver os índices de criminalidade de onde os países que não têm fome e os países que têm fome. Então, há uma relação direta, né, da pobreza com a sobrevivência, ainda que bruta, ainda que brutalizada das pessoas, né? Então, assim, eu acho que, por fim, eu acho que nós mulheres, e eu acho que o Prerrogativas pode cumprir muito bem esse papel, muito interessante pensar o lugar do Prerrogativas nesse papel. Eu venho tentado provocar, inclusive, a esquerda a pensar sobre isso. Em que sentido? Evidente que, como eu falei, tudo é complexo, né? Tudo é complexo, tudo está associado com tudo, etc, etc. Mas há uma agenda política de demandas e reivindicações nossas que nós temos condições de conquistar no sistema que nós vivemos hoje, que é, assim, uma agenda de políticas preventivas, de uma educação sobre masculinidade, sobre violência, sobre amor, assim, educação... É uma educação... Educação de cidadania, alguns poderiam chamar, né? Mas aí eu acho que fica um termo muito genérico. Mas a gente precisa entender que essa educação precisa acontecer urgente com os servidores públicos da segurança pública, urgente com os servidores públicos dos hospitais, mas ela também precisa ir urgentemente, ela já está indo mais, essa geração que está aí certamente não é igual à nossa, ainda bem, né? É uma geração que, sem dúvida, quem já teve contato com a juventude nessas últimas uma década aí, quem tem lá seus 15, 16, 17 anos, assim, eu até brinco, né, que essa galera já nasceu todo mundo bissexual, eu acho isso maravilhoso. Enfim, então eu acho que vão sendo coisas quebradas, mas o Estado tem que vir junto. O Estado tem que vir junto. Precisa ser uma política do Estado. Não podemos relegar à sociedade civil, sim, aos movimentos sociais, uma capacidade que nós nunca vamos ter. Nós nunca vamos ser tão grandes, tão inseridos na estrutura social como o Estado tem. Basta pensar nas escolas, nos conselhos da mulher, nos conselhos municipais que temos, enfim. Então, na minha opinião, a disputa que a gente faz na sociedade civil, ela é fundamental, aliás, ela é o que está salvando nesse meu caso, mas eu acho que esse meu caso também despertou para esse tema, assim, acho que o meu caso foi tão absurdo em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Olha, assim, em todos os sentidos, né? Tinha gente, que depois do caso vinha me perguntar, meio suspeito comigo, mas você não acha estranho, deputada, ele ter atacado justamente você,
que é feminista? Eu falo, eu acho. Acho que foi a coisa mais boa que ele fez na vida dele. Mas você tá me pedindo para explicar isso? Você viu o vídeo, amiga? Eu tava de costas. O que eu fiz ali? Né? Qual pode ter sido a minha? Eu mandei por quê? Telepatia? Mandei um... O que eu fiz ali? Né? Assim, então, é um negócio tão intrínseco que a gente precisa entender que é um processo, mas aí, de outra parte, envolve também toda uma estrutura de dominação masculina sobre o corpo das mulheres. A violência sexual sempre esteve relacionada ao poder, né? Uma tribo colonizada, uma das primeiras medidas que se tinha era estuprar todas as mulheres para cortar a pureza das gerações, né? Então, isso desde lá até aqui. Aqui, quando a gente chega num ambiente e alguém fala, nossa, como você está linda! Nossa, deputada Isa, parabéns! Eu já sei lidar com isso, porque a gente teve que aprender mecanismos, certo? Mas olha em que lugar ele já está me colocando. Eu só cheguei no ambiente, já tinha um monte de gente debatendo um vídeo meu nas minhas redes sociais, né, que eram muito mais pessoais, inclusive, do que são hoje, enfim. Então, assim, a gente precisa entender que há uma agenda política, uma agenda que não precisa estar subordinada às disputas da economia geral. É legítimo com que mulher... Por que eu estou dizendo isso? Né? Isso pode chocar algumas pessoas ou soar como uma heresia para algumas pessoas de esquerda, mas eu hoje entendo que há uma agenda legítima que pode juntar mulheres da direita à esquerda. Eu acho que a extrema-direita não vem mesmo, mas é porque realmente eles uma mulherada que está lá, não, é isso mesmo, Deus disse, sei lá como é que elas se justificam nisso, como é que elas vivem essa realidade delas, mas há espectros da direita liberal, há espectros de um centro-esquerda que eu quero debater. Eu quero debater com a esquerda porque dos 360 deputados que votaram a favor da PEC emergencial, sobe nos Trend Topics a Tabata Amaral. Por quê? Porque ela é o alvo mais fácil. Sem dúvida nenhuma, ela é o alvo mais fácil. Estou falando gente nossa, estou falando de gente da esquerda. Estou falando de gente da esquerda. Ela é o alvo permitido. Ao invés de você colocar, 10 opções, sobem a hashtag da Tabata Amaral. Veja, gente, eu tenho absoluta divergência política com o voto da Tabata Amaral. Não preciso, acho que, dizer isso, né? A essa altura do campeonato, né? Sou do PSOL, etc, etc. Agora, é de se chamar atenção, né? Por que a própria esquerda tem a facilidade de escolher? Qual é o critério que a própria esquerda utiliza para escolher seus alvos? É os mesmos que a direita, que foi para cima da Dilma, que foi para cima da Manuela Dávila. Então, assim, mulherada, temos que nos unir em torno da nossa agenda. A gente vai disputar na agenda econômica, vamos brigar na agenda econômica, sem dúvida nenhuma. Estou falando aqui, entre a gente vai estar provavelmente todo mundo aqui junto, imagino eu. Mas eu estou falando para as mulheres da direita e para os homens de esquerda saberem que eu vou trabalhar. A mulherada quer falar sobre frente ampla também. A frente ampla é só de partido ou ela diz respeito aos sujeitos sociais? Ela é ampla também para os diferentes sujeitos sociais? Ela vai pegar a negritude? Frente ampla é para ser ampla, né? Então, ampla. Isa, se me permite uma parte, só quando você pergunta o que eu fiz, o que você fez é que todas nós fazemos. Nós nascemos mulher e, quando estamos dentro de uma estrutura de poder, a gente incomoda. É isso que a gente fez. O que a gente fez para merecer violência, simplesmente a gente nasceu mulher. É só isso. Conde, eu acho que você quer dar um recadinho. Na verdade, eu vou dar 2 recadinhos rápidos aqui. Primeiro, a Dora Cavalcante mandou uma mensagem aqui, está dizendo o seguinte, sugiro um registro na live de hoje ao esforço da Margarete, está celebrando aqui o esforço da Margarete na coordenação de uma coletânea de artigos de mulheres do Prevô nesta semana. Já cumprimentando Gabi Araújo pelo excelente texto dela sobre as cotas afirmativas. Obrigado, Dora Cavalcante, super beijo para a Dora, participou aqui na semana passada com a gente da live. Na verdade, a gente fez uma live no meio da semana. Na semana passada, no mês da mulher, as comemorações, a conquista da paridade na OAB, que foi muito importante. E a Dora Cavalcante também é pré-candidata da OAB aqui na seção São Paulo. Super legal.
Muito obrigada, Dora. Você é uma querida, uma grande líder para todas nós. Sou sua fã, você sabe. Sensacional. Outro recado é da 342 Artes, que tá com uma campanha fortíssima aqui em defesa da Isa Pena e também denunciando, enfim, todas essas questões aí da importunação sexual. Deixa eu só localizar aqui a família de imagens que estão sendo divulgadas pela 342 Artes. Eu vou compartilhar na tela para vocês aqui e também dar o endereço para quem quiser assinar o documento. Vamos colocar aqui, só um segundo. Pronto, está aqui, olha só. São essas imagens. Mão boba, importunação sexual é crime, vergonha. A campanha da 342 Artes. Mandar um abraço aqui para a querida Mari Stockler. Deputados de São Paulo, mudem a história da violência cotidiana contra mulheres brasileiras. Respeito. Olha que bonito. E aqui é a imagem do deputado, né? Fernando Cury. Muito bacana. Vocês podem... Aqui a imprensa da 342 Artes, por uma punição exemplar. E aí tem essa campanha que eles estão fazendo, eu vou colocar aqui na tela, e aí eu passo já para a Margarete. Aqui, esse site, esse endereço eletrônico, por uma punição exemplar, você pode assinar o documento e defender esses direitos. Margarete Pedroso. Amiga, posso só fazer um comentário bem rapidinho? Tipo, uma frase. Claro, Pri, por favor. Foi curioso a sua pauta, quando você trouxe a questão do antipunitivismo e o comentário da Isa. Acho importantíssimo que a gente deixe registrado, mas é importante também que a gente deixe registrado que o nosso direito penal como um todo, não é só o Código Penal, mas todas as leis esparsas, de fato, eles são patrimoniais e, para além disso, né, eles são foram estruturados para controle específico de alguns corpos. Eles não se prestam a proteger o que eles destinariam, que é os bens jurídicos mais valiosos das agressões mais gravosas, né? Então, isso que a gente aprende na faculdade, na prática, a gente vê que é mentira, né? Porque, de fato, as prisões tinham que estar ali lotadas de pessoas E aí, desculpem-me, claro, sendo muito antipunitivista, mas a lei penal existe justamente para poder proteger bens jurídicos valiosos dos crimes mais graves. Então, vida e violações de todos os tipos sexuais. Essas pessoas poderiam, de alguma forma, não sou contra cárcere, né, mas, enfim, se em última hipótese, é as que deveriam ocupar os cárceres do país, e não as que praticam majoritariamente tráfico de drogas. 1/3 da população está presa por isso, e outro terço está preso pelos crimes contra o patrimônio. Então, nós temos aí 2/3 de pessoas que não deveriam estar cumprindo pena privativa de liberdade, que estão, porque o nosso direito penal, ele não funciona aos fins pretendidos. Ele funciona exatamente para controlar corpos específicos determinados desde sempre. Desculpa. Lembrando que o nosso principal cliente do sistema carcerário são os pobres, pretos e jovens, né? E nós somos o 3º país em encarceramento no mundo, né? Campeões aí de coisa ruim também. Certamente não é o direito penal que vai resolver todas as questões da violência contra a mulher, mas lembrando, né, o direito administrativo, o direito disciplinar poderia resolver, né, Isa, e lá na Assembleia Legislativa a gente espera essa resposta. Antes de passar a palavra para a Mariana, que a Isa acho que vai precisar sair um pouquinho antes, então rapidamente, Mariana, eu gostaria que você, até dentro da pergunta da Beth, da nossa querida deputada Beth Saão, comentasse um pouco sobre representatividade, né? Um estudo da ONU de 2020, eu sei que nas últimas eleições nós tivemos aí um dado um pouco mais positivo com relação a isso, mas o que a gente tem de dado da ONU é de 2020, que o Brasil ocupa o lugar de número 140 numa lista de 193 países em termos de representatividade das mulheres no parlamento. Na América Latina, o Brasil está só à frente de Belize e do Haiti. Nós temos apenas 2 mulheres entre os 22 ministérios e passamos a ocupar o número em cargos ministeriais, se comparado a 190 países, um número pífio, né? Se a gente for pensar no judiciário também, né, nós só temos 2 ministras do Supremo, historicamente só 3 em toda a história do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça de São Paulo é formado por homens e brancos, isso em termos de quem faz a lei e quem julga a lei, como
querida colocou aí no chat. Mariana, você pode comentar um pouco isso? Quer dizer, será que se nós tivéssemos mais mulheres dentro do parlamento, o resultado tanto da denúncia para a Isa quanto do próprio ato, será que o nosso parlamentar teria tido coragem de fazer isso frente às câmeras, gravado ao vivo? Lembrando que o parlamentar é um agente público que ganha, né, salário do Estado e está lá para servir de exemplo e para legislar em termos de proteção à população, né? Mariana, você pode colocar? E seja bem-vinda de novo. Obrigada, gente. Queria agradecer o convite. Desde o começo do que aconteceu com a Isa, eu tenho estado do lado dela. Foi um episódio chocante, mesmo para nós que somos mulheres que já militam dentro do feminismo e já tratamos dessas questões há muito tempo, ainda assim conseguiu ser chocante a ousadia do deputado em ter a conduta que ele teve, sem vergonha nenhuma na cara, sem um mínimo de pudor, né, ainda que pudor nem seja uma palavra muito boa, mas sem um mínimo de vergonha de estar sendo filmado, de estar no meio de tanta gente. Essas coisas chocam muito a gente, porque a gente que trabalha nessa área há muito tempo, e que milita nessa área também, e acredita que consegue fazer mudanças através desse campo, a gente enfrenta uma dificuldade de ter provas das coisas, como a Isa muito bem pautou, né, e nesse caso foi escancarado, né, e mesmo assim a gente vai encontrar algumas dificuldades. Então eu vou primeiro adereçar essa pergunta que a Margarete reproduziu através do questionamento da Beth Saão, e depois eu quero entrar nessas dificuldades, né. Em relação à representatividade, eu acho que a gente precisa, sim, de representatividade, sem dúvidas, mas também de uma representatividade qualificada. Em qual sentido? Se a gente vê a estrutura e olha até para a nossa própria gramática, né? Quando existe um homem presente num coletivo, se coletiviza no masculino. Vocês já estiveram num grupo de amigas em que um cara chegou e falou, vocês estão sozinhas? E aí você fala, caramba, eu tô na companhia aqui de mais 12 mulheres, como assim vocês estão sozinhas? Porque demanda um cara ali para a gente ter uma companhia? Como é que funciona isso, né? Talvez, por que eu estou dizendo isso? Porque a lógica de dominação que existe, por causa da estrutura patriarcal que a gente tem na nossa sociedade, ela impõe que ter um homem num espaço qualifica esse espaço, qualifica os sujeitos que estão ali, né? Então, a partir do momento que tem um cara e 68 mulheres, aquilo passa a ser um grupo que é qualificado, por exemplo, no masculino. E o exemplo da gramática, ele parece meio bobo, mas é para dizer como isso está incutido, inclusive, no nosso vocabulário, como essa lógica é estrutural e ela perpassa todas as experiências e as vivências que a gente tem. E por que eu quis dar esse exemplo? Porque, talvez, ele não tivesse sentido vergonha se tivesse mais mulheres ali dentro. Talvez o que poderia ter acontecido, que aí seria interessante, mulheres conhecedoras dos seus direitos, mulheres que sabem que estar ali não é uma coisa fácil, que sabem que ser uma mulher dentro de uma Assembleia Legislativa desafia as estruturas de poder, né? Sabem que passar por aquilo e exercer aquele tipo de trabalho é uma conquista em si, né? Talvez pudessem ter somado num coro de reação ao que aconteceu, né? Talvez pudessem ter somado num coro de atitudes imediatas contra o deputado que estava fazendo aquilo. Talvez, se uma mulher estivesse presidindo, ela poderia ter reagido melhor do que o Cauê Macris reagiu. Também foi vergonhoso, porque não só a atitude do Fernando Cury foi vergonhosa, como a atitude de todos os homens presentes ali. Eu tenho muito interesse em saber o que era aquela conversinha que aconteceu ali antes. Porque aquilo me enfurece, a linguagem corporal, ela fala. A linguagem corporal, ele falou que ele estava indo fazer aquilo de brincadeira, né? Isso eu acredito, né? A gente está aqui tratando de uma opinião pessoal, não é um fato, não estou acusando de nada, porque os caras usam também de processo como uma estratégia para revitimizar a mulher. Daqui a pouco está chegando 10 processos na minha porta porque eu falei isso. Então, é uma alegação aqui, né? Para deixar público. Mas muito me traz curiosidade o que foi aquele papo ali.
como os nossos corpos, e no caso o corpo da deputada Isa Pena estava ali à disposição, como aquilo virou um objeto de piada, um objeto de escárnio, um objeto de brincadeira, né? Não só um objeto, que já é um problema em si, mas um objeto de brincadeira, como a nossa saúde psicológica, como a nossa saúde física, como a nossa presença nos espaços é motivo de piada para essa estrutura masculina que existe na sociedade, para essa estrutura patriarcal. E aí, já conectando com o segundo ponto, que eu acho importante para trazer uma contribuição, né, minha para esse debate, é que a gente vive, quando denuncia casos, e aí puxando um gancho também da fala da Isa, quando a gente denuncia casos e trabalha com isso, a gente vive uma revitimização nas delegacias, no judiciário, vai ter na Assembleia Legislativa, vai ter em todos os espaços em que houver uma estrutura, em que uma mulher for denunciar um crime ou uma conduta que decorre de uma violência a partir do gênero dela, ela vai se deparar com o que eu e minha sócia denominamos, até tem um artigo na Carta Capital que a gente fez, a gente denominou de narrativa de desqualificação. Isso é um velho conhecido nosso, a gente só deu nome para poder apontar para a ferida mesmo, cutucar a ferida e tudo mais. Mas nos casos em que tem violência contra mulheres, essa narrativa ela é utilizada pelas defesas, por advogados, peritos e todo mundo que está na defesa do acusado, para se armar de elementos discursivos que se voltam para analisar a conduta da vítima e reiterar e retirar dela os atributos que fazem dela uma vítima. Então, existe um imaginário popular que constitui uns atributos simbólicos que dizem que é uma vítima ideal, o que já é reflexo do nosso machismo estrutural. E aí, a defesa se utiliza desse argumento para retirar daquela pessoa os atributos que são de vítima. E no caso da Isa, o que eu acho que aconteceu e acontece é retirarem o atributo de vítima pelo fato dela ser uma mulher que gosta de se expressar artisticamente através da dança, o que é um absurdo, né? Olhar as condutas dela nas redes sociais e achar que isso autoriza em algum momento aquela conduta, ou que isso mitiga de alguma forma, então sirva como uma diminuição de penalidade por que aconteceu. Isso é muito cruel com a gente, porque ao mesmo tempo em que estabelece que a gente tem que ser uma donzela em apuros, né, que estabelece que a gente tem que ter um certo padrão, e coloca que a única mulher digna de defesa, portanto, é a mulher que performatiza isso, né? Ao mesmo tempo, tira da gente esse espaço. Então, é duplo, né? Exige da gente, mas sempre vai achar uma desculpa para que a gente não possa estar naquilo, quando a gente, de fato, é vítima. Então, enfim, eu acho que qualificar o que é esperado, o que acontece com todas nós e com nossos clientes e com inclusive nossas deputadas, né, quando passam por uma situação dessa, e como as estruturas revitimizam a gente e colocam a gente nesse papel, é muito importante também faz parte desse debate. E também aproveitar o finzinho da fala para agradecer o Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, que estão aqui compartilhando esse vídeo, são mídias que eu pessoalmente gosto muito, e mandar um alô para a Kenarique, para a Raquel Preto, para a Ana Meli, para a Luzia, que são caras conhecidas aqui, mulheres que eu admiro muito, que com certeza construíram a nossa trajetória. Muito obrigada, Mari. Só lembrando, eu acho que tem esse ponto, a Mari colocou, né, de corpos que talvez sejam, para o patriarcado, considerados menos defensáveis e mais disponíveis, mas lembrando que quase 20% das mulheres foram assediadas antes dos 10 anos de idade, e que o estupro não escolhe mulher, nem idade, nem local onde mora, como se os corpos das mulheres, então, mesmo se nós fôssemos totalmente recatadas e puras, assim mesmo nós correríamos o risco de sermos violadas, sim, né, então, isso é simbólico e emblemático, né, e nossa palavra é desqualificada desde o sistema de saúde, que é a principal porta de entrada daquelas que são violentadas, até o sistema de justiça, né? Então, isso é algo que é bem importante enfatizar.
Antes de rodar um vídeo, eu quero, lembrando, a Ana Amélia está aí nos acompanhando, né, como bem lembrado pela Mariana, a Ana Amélia mandou uma pergunta, Isa, e aí a gente vai, tipo, eu gostaria que você respondesse. Eu acho que primeiro ela responde a pergunta da Ana Amélia, Conde, depois a gente roda o vídeo, porque eu não sei como que a Isa está de tempo aí, mas a pergunta da Ana Amélia é uma pergunta já pensando numa solução, né? Eu acho que a gente também é criticada por isso, né? Afinal, vocês falam tanto de violência, mas vocês não trazem soluções para isso, né? Já que a lei penal não vai dar jeito, qual é a solução e tudo mais. A Isa falou um pouco aí da questão da importância da participação da sociedade civil, homens e mulheres estarem aí nessa luta também contra a violência contra a mulher e de garantir maior acesso às mulheres aos mecanismos de poder do Estado, né? O poder seja decisório, seja legislativo, nós precisamos estar nesse espaço, eu acho que isso é pacífico. Mas como solução imediata, Ana Amélia Camargos, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, uma grande querida amiga também do Grupo Prerrogativas, ela te pergunta, Isa, qual a medida eficaz que as entidades de direitos humanos e feministas precisam realizar para demonstrar ao presidente da Alesp a indignação das mulheres pelo ocorrido, o que realmente poderia constrangê-lo, e mais, que recado nós, mulheres, podemos dar para a Assembleia Legislativa, dizendo para a Assembleia Legislativa qual resposta a Assembleia está dando, não só para a Isa Pena, vítima de importunação sexual em pleno plenário por um agente público, mas para todas as mulheres que todos os dias sofrem com a violência, seja simbólica ou seja real, neste país. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem esse papel primordial nesse caso, e mostrar para a sociedade que aquilo não é correto, não é natural e não é normal. E, Isa, o que nós, como sociedade, que as entidades de direitos humanos e as entidades de defesa das mulheres podem fazer em termos políticos para cobrar, sim, da Assembleia Legislativa uma atitude agora em plenário e uma resposta, e que é uma resposta não para a deputada Isa Pena, mas para todas nós. Perfeito. Primeiro, mandar um beijo para a Ana Amélia também. Que bom saber que ela está aqui nos acompanhando. Que honra, né? Já fui estagiária da Ana Amélia, gente. Um beijo, Ana Amélia. Foi muito importante, inclusive, essa parte da minha vida. Foi lá que eu tive o primeiro contato, assim, como advogada, no patente mesmo, assim, do contencioso. Foi lá. Então, foi muito importante para mim esse momento. Enfim, Eu vou só resgatar um aspecto, só que eu acho que a Mari me contemplou muito no sentido do debate da representatividade, antes de falar mais sobre medidas, né? Mas eu acho que é importante pensar uma coisa, né? A gente tem muito hábito no movimento feminista, e eu acho que isso é importante, porque teve ali um período, e tem uma tentativa de cooptar a luta feminista a todo momento, né? Para uma lógica liberal, uma lógica consumista, uma lógica individualista, ou seja, a mulher é livre na medida em que ela se liberta dos trabalhos domésticos, mas ela vai contratar uma mulher negra para fazer, né? Ela não faz mais trabalhos domésticos, mas ela é a dona da empresa, ela tem a independência financeira, e essa lógica ela não é o suficiente, porque ela só trata de parte das mulheres, né? Ela só atende uma parte, na verdade, atende ainda insuficientemente, na minha opinião, uma parte das mulheres. Mas, de outro lado, eu quero colocar também, imaginem vocês que o legislativo fosse composto do jeito que ele é hoje, quase 80%, né? Em média, 85%, eu chutaria dizer, até um pouquinho mais, por homens brancos. Imaginem vocês, mas que eles fossem muito bem intencionados, que eles fossem muito bem, que eles fossem muito, muito dispostos a avançar nessa pauta. Seria o suficiente? Não, porque há aspectos da vivência do ser mulher que precisam ser incluídos nas políticas públicas. Então, não é que a gente quer estar porque é a gente que tem que estar, não sei o que lá.
É também, que a gente tem que estar, mas não é só porque a gente quer estar, porque na verdade, falando sinceramente, esse trabalho que eu tô, essa tarefa que eu tô cumprindo, esse momento que eu tô na política institucional, ele não está sendo fácil para mim enquanto pessoa, né? Então não é porque algumas pessoas, eu ouvi gente de algumas pessoas, não, agora ela já se reelegeu, palanque, não sei o que lá. As pessoas não têm ideia do que é viver uma situação como essa, assim, e de ser exposta dessa maneira. Enfim. Mas eu quero colocar esse outro lado da moeda no sentido de que não basta só o programa. Não basta só o programa, não independe do sujeito, né? Então, assim, é o que a Mari falou, né? A gente quer o conteúdo, mas a gente precisa... a cultura do estupro... como é que você vai criar uma lei? E aí, respondendo já, Ana Amélia, porque, na minha opinião, a gente fala muito sobre acolhimento das vítimas. Oi, Ana Amélia! A gente fala muito sobre... Que honra! A gente fala muito sobre acolhimento das vítimas, mas a gente fala pouco sobre as políticas de prevenção que a gente teria que ter. A Alesp, outro dia, comprou uma propaganda na Globo News. Tinha propaganda da Alesp. Alguém já ouviu falar? As pessoas conhecem. Aposto que teve gente que conheceu a Alesp por conta daquela propaganda. Assim, aquilo lá não custa centenas de milhares de reais, a gente sabe, né? Para você colocar uma propaganda em horário nobre na Globo News. Então, assim, eles estão vendo o drama. Olha só, estou querendo chamar a atenção, porque eles estão vendo todo o drama que a gente... Toda a mobilização da sociedade civil. E, mesmo assim, eles insistem em dar shows de violência de gênero institucional, de violência de gênero política, como queira, de silenciamento, né? Em todos os momentos. Então, de defesa, eu estou falando, né? Nas reuniões do Conselho de Ética, as reuniões do Conselho de Ética foram muito violentas. Você colocar lá um dorso para explicar por que foi assédio e colocar um dorso masculino para você, o cara falar, eu não sou especialista em seios, se houve toque, não houve um toque no vestido, um Helistock no vestido. Enfim, foram, assim, expressões. Eu acho que a gente vai ver mais coisas absurdas ainda desse caso. Eu acho que a Alesp tem uma especificidade que é, inclusive, essa falta de atualização, de renovação política na Alesp, faz com que os mais absurdos sejam ditos. Então, eu sei que alguns deputados falaram, não, eu votei nessa pena porque quem quer respeitar tem que ser respeitado, fazendo referência a um poema que eu li no começo do mandato, na tribuna, que falava sobre a violência contra a mulher. O título do poema é Eu Sou Puta, mas, enfim, na verdade, para falar, eu sou uma puta mulher brasileira, eu ralo na feira, eu acordo todo dia, pego... Enfim, é um poema que fala isso, né? Que subverte essa palavra, justamente. Então, assim, é um show de horrores. Eu preciso que vocês continuem comigo. Essa segunda-feira, o deputado Carlão Pignatari vai ser eleito presidente da Assembleia Legislativa. Ele já foi até perguntado por alguns jornalistas e negou, mas a informação que todos nós temos é de que é ele que está por trás da manobra que foi feita. Ou seja, nós teremos o presidente da Alesp, como se não fosse já difícil a nossa luta, nós teremos o presidente da Alesp tentando manobrar em todo momento para colocar o caso e só votar, porque agora o que eles estão falando? Eles vão tentar negar o meu direito de apresentar emenda ou substitutivo ao projeto de resolução. Ou seja, vamos fazer uma manobra jurídica tosca, né, para mandar para o plenário, não um projeto de resolução, mas um PDL, talvez, porque no PDL tem margem jurídica para não deixar você emendar e nem apresentar substitutivo. Olha o nível da ginástica política que isso tudo está chegando. Eu só posso concluir uma coisa. Todos esses deputados aí já assediaram mulheres. Tá todo mundo assim com assim, um jeito assim de proteção. O próximo pode ser eu. Então, assim, honestamente,
estou, assim, falando enquanto uma mulher que vai, depois que todos os holofotes se apagarem, eu vou ter que andar pelos corredores da Lesp, eu vou encontrar com o Fernando Cury, eu vou encontrar com o Wellington Moura, eu vou encontrar com o delegado Olim, eu vou encontrar com esses sujeitos que fizeram parte desse teatro nojento, que foi esse julgamento administrativo que não seguiu coisas mínimas, né, enfim, de dignidade humana. Se me permite, eu vou passar um vídeo agora, a gente vai passar um vídeo aqui, né, Conde, que fala justamente da comissão de ética, e aí, como a gente já está com o tempo quase encerrando, e eu acho que a gente precisa muito mostrar um pouco de uma cena lá da comissão de ética, que eu acho que já que você entrou no assunto, até para a gente não encerrar sem mostrar como foi essa sessão, tá? É um vídeo curto, mas um vídeo simbólico também. Pode ser? Vamos lá. O deputado Fernando Cury que eu conheço, esse aqui, é pai. O deputado Fernando Cury que conheço, esse aqui. Eu peguei as fotos dele no Instagram, fiquei olhando o Instagram dele para ver. É um deputado que é família. Deputado Fernando Cury, esse aqui, ó, que é marido de uma só mulher. O deputado Fernando Cury, que eu conheço aqui na casa já há 5 anos, 6 anos, aliás, é uma pessoa que ama a sua esposa. O deputado Fernando Cury, que eu conheço, é um cara que até é carinhoso. Foi excessivo, errou com a deputada Isa Pena. Mas o deputado Fernando Cury é um deputado que merece na vida uma segunda chance, como todos nós. É isso, né? Só lembrando que 76% das mulheres que são vítimas de algum tipo de violência sexual, o autor dessa violência é uma pessoa conhecida. É o marido, é o namorado, é o colega de trabalho, é o vizinho. O violentador de mulheres, ele não é aquele do beco escuro, o homem do mal. Ele é uma pessoa comum, como muitos homens que estão aqui nos assistindo, como muitos homens que convivem conosco diariamente. Tem mãe, tem filha, tem família. Esse é o homem comum. Então, aí, o nobre deputado da Comissão de Ética, ele, para nós, não mostrou nenhuma novidade, né? Esse é o violentador mesmo, o homem comum e o homem de família. Isa, eu vou passar as considerações finais para a Mariana e para a Priscila, e por último eu dou o encerramento para você. Pode ser ou você está com o horário muito apertado? Eu estou com o horário um pouquinho apertado, porque a gente também tem uma plenária. Aliás, vou deixar o convite. Tá ótimo. Posso inverter, Pri e Mariana, para a Isa encerrar? E aí você aproveita e comenta um pouquinho mais sobre a Comissão de Ética e suas considerações finais, Isa. Isa, minha solidariedade antes que você saia, em nome do Grupo Prerrogativas, tá? Nós estamos juntas nessa luta, e que é uma luta que não é só sua, tá? Minha total solidariedade. Isa, a palavra é sua. Eu sei, manas, eu sei que a gente está junto, eu sempre soube disso. E eu quero chamar a todas e todos que assistiram a gente para entrarem nesse site, porumapuniçãoexemplar.com. Lá você consegue mandar, disparar mensagens direto para os deputados da Lesp, esse que está aqui, e me seguir nas redes sociais. É importante, nesse momento, a gente dar visibilidade para todos, né? Vocês viram aqui, esse deputado que ele acabou de falar, a cada dia é um terrorismo psicológico de qual é a próxima manobra, qual é a próxima cilada, informações que chegam para desestabilizar. Enfim, então eu realmente preciso de vocês, né? E acho que, na verdade, não sou só eu. A gente precisa entender que a gente precisa estar mais unida. Eu acho que as mulheres precisam se encorajar no sentido de falar. Tem a disputa geral, mas tem a nossa disputa também, que é uma disputa milenar contra uma dominação masculina sobre os nossos corpos. E essa agenda, ela está acabando. Inclusive porque os próprios homens estão evoluindo do ponto de vista de cada vez terem mais homens questionando sobre esse padrão de masculinidade que é tão repressor aos homens também. Então, que não quer dizer que nós não sejamos os sujeitos, né, as vítimas, né,
patriarcado e tal. Então, quero agradecer muito o convite, quero falar que a gente precisa ter políticas de desconstrução da mulher enquanto sempre o outro. Porque, veja, o deputado, por mais que as mulheres sejam o centro da família, né? Todo mundo fala, a mãe é o centro da família. Mas olha só quem se vale da família na hora de querer se safar de alguma coisa. Eu não tenho esse direito. Eu podia trazer aqui uma foto do meu pai. Eu podia aqui trazer uma foto da minha mãe. Podia levar a foto do meu companheiro. Podia levar fotos. Ou seja, nós que somos assim os responsáveis por erguer a família, manter a família, geralmente em regra na sociedade, né? Nós também somos negadas do argumento da família quando vamos nos defender. Então, assim, eu também tenho família. Família por família, eu também tenho família, enfim. Agora, o que a gente precisa entender eu certamente não sou a primeira mulher que esse deputado... Aliás, eu sei disso, tá, gente? Que eu não sou a primeira mulher que esse deputado assedia. Eu sei disso. E eu sei também de outros assédios que acontecem naquela Assembleia Legislativa que jamais foram gravados. Então, assim, o que nós queremos com isso? Nós queremos que parem de nos assediar. O Estado precisa intervenir nisso com uma política de desconstrução desse lugar social porque nós não vamos voltar para a cozinha, para os espaços privados, para o silêncio. Nós não vamos voltar. A negritude não vai voltar para a senzala, né? E os LGBTQIA+, não vão voltar para dentro do armário. Então, assim, guerra que vocês querem? A gente vai para a guerra. Mas enquanto tiver a institucionalidade e os caminhos democráticos para a gente fazer as coisas e para a gente pedir os nossos direitos, é assim que nós vamos estar. Mas eles que continuem batendo e nós vamos continuar batendo de volta. Então, assim, não vai ter arrego. Não vai ter arrego. Nós vamos até as últimas consequências com esse caso. É importante mandar esse recado para todas as autoridades que estejam nos ouvindo nesse momento. Né? Quero pedir para as figuras públicas de esquerda todas, assim, manda para quem vocês conhecerem. Ontem a Marina Silva postou, esse tipo de coisa nos dá força, nos dá força, nos constrange, né? Então, Ciro Gomes precisa parar de falar merda, podia se cala a boca, Ciro Gomes. É isso que eu quero dizer para você nesse dia 8 de março. Peça desculpas publicamente a todas as mulheres por todas as... outro que eu tô falando, outro coronel, coronelismo assim, do machismo, do machismo. Tem que denunciar, desculpe, Isapena, te interromper, mas tem que denunciar o machismo na esquerda também. Disso, justamente. Eu citei o exemplo da Tabata, esqueci de citar o nosso exemplo, né? Nosso, sei lá, né? O Ciro Gomes como... Né, um exemplo também de alguém que está no campo da esquerda, né, da dita esquerda brasileira, né, que, enfim, mas que, assim, não para, e não importa o quanto a gente tente falar, não importa o quanto a gente tente, não, estou falando de uma forma bem, né, assim, ampla, né, porque temos aí outro aspecto político hoje e tal, um negócio confuso, complicado, né, definir as coisas. Horas quando a gente se vê no mesmo lugar da defesa do Dória, né? A gente fala, meu Deus, que loucura, né? Defendendo vacina agora para as pessoas. Mas estamos daqui. Então, se o Ciro Gomes quer estar atualizado, quer perder esse ego dele, esse ego de falar, não, eu quero perder na urna. Que coisa mais de macho falar isso. Que não quero abrir mão do meu cantinho, da minha cara ali na urna. Eu quero perder como homem na urna. Ele declarou isso esses dias. Ai, mas que coisa velha, gente. Que coisa broxante. Posso falar? Não tem nada mais broxante hoje em dia para a mulherada no mundo do que ouvir um cara desse falar. É isso que vocês também precisam entender. Na hora do chaveco também, ninguém mais quer isso. Ninguém mais quer vocês falando essas coisas, não, entendeu? Ninguém mais acha graça. Então, olha só, é muito diferente, né? A gente teve o presidente Lula que fez um discurso e que, com todas as questões, as declarações que o Lula já deu também, que são machistas, ele fez questão de falar das mulheres. Olha a diferença de pessoas que se atualizam, porque o mundo não vai parar
para ser do jeito que não vai mais ficar estancado nesse jeito masculino, patriarcal de pensar, branco, misógino, heteronormativo e tudo isso daí. Então, assim, Ciro Gomes, faça favor, né? Cale sua boca quando for falar das mulheres da esquerda, porque nós sabemos o que nós passamos para assim, carregar também o projeto de esquerda nas costas. Porque quando as mulheres chegam para militar dentro dos partidos, o que tem de machismo não é brincadeira. O que nós temos que enfrentar de machismo dentro dos partidos, dentro das instituições. Então, assim, a nossa... Dá para outra live até esse assunto. Não, sensacional. Agora incendiou aqui. Eu tô tá todo mundo vibrando, o bate-papo tá vibrando. Histórica essa fala da Isa Pena. Mas maravilhosa. Essa revolta, assim, essa coisa de... eu acho fim no mundo que a gente tem uma das lideranças de esquerda no Brasil que fale uma coisa que eu não vou nem repetir, porque a pessoa, a mulher que foi diretamente envolvida, a ex-presidenta Dilma, não merece ter essas palavras repercutidas, mas é um grande cala-boca das mulheres. Cala a boca, Ciro Gomes, cala a boca. Obrigada, Isa. Maravilhosa. Isa, explodiu aqui o chat. Você largou nossa alma agora. Lembrando que o golpe na presidenta Dilma foi, antes de mais nada, misógino. Sim, e nós vamos morrer falando isso. Muito. Quer falar alguma coisa? Pode passar as considerações finais? Meu máximo respeito a essa mulher, apesar de todas as divergências que temos e continuaremos tendo, tá tudo bem. Mas, assim, essa mulher, eu acho que foi o que sofreu na história do Brasil com mais machismo institucional da história do Brasil. Essa mulher tem que escrever um livro, gente. Eu quero saber como ela sobreviveu a isso. Eu quero saber. Pode? Quero perguntar a ela. Eu só queria... Acho que a Isa vai ter de sair. Eu estou preocupado com a eu também. Dela. Desculpa. Porque daí a gente se despede aqui da Isa e vamos fazer as considerações finais. É isso, Isa? É isso, gente. Eu quero agradecer por me colocar à disposição para todas as medidas. E agora é criatividade. Tenham ideias, façam, somam-se esse movimento. Venham construir um movimento junto com a gente. E é isso. Um beijo. Daqui a pouco beijo grande. Priscila, considerações finais, Pri? Tantas coisas me chamaram a atenção aqui rapidamente, porque a gente está encerrando. Desculpa, odeio cortar a palavra das pessoas, porque eu falo muito. Mas, enfim, a gente tem que encerrar, né, Conde? É isso. Muitas coisas me chamaram a atenção na fala da Isa, mas eu queria chamar para 2 pontos de forma muito rápida. Um é o quanto esse assédio traz de sofrimento psicológico para a mulher e o quanto a gente não discute sobre isso, né? O quanto o esvaziamento de práticas de crimes sexuais contra a mulher é gravosa num nível absurdo, né? Então, foi só uma pegadinha, foi só uma palpada, foi só uma pegada no vestido, mas esvazia o que é crime. Né? Então, esses crimes têm nome, nós temos que começar a denunciá-los e começar a falar sobre as consequências psicológicas que essas condutas criminosas, não só machistas, mas criminosas e machistas, trazem como consequência na vida das mulheres que são vítimas. E uma outra coisa também aqui nas falas da Isa e da Mari, me trouxe um outro ponto aqui para a gente também sair refletindo, especialmente as pessoas que militam, que trabalham na advocacia em defesa, especialmente na defesa, é a forma de tentativas de silenciamento de mulheres quando elas noticiam a prática de um crime, né? Por vezes, essas mulheres acabam sendo processadas, e a Isa falou, não posso falar muito disso não, e a Mari também vem processo contra mim, o quanto isso é absurdo, né? Não é com processo que nós vamos continuar silenciando mulheres. Essa fase acabou. Essa estratégia é velha, essa estratégia não cabe mais. No momento em que as mulheres abriram a boca para falar, é assim que nós vamos continuar e vamos seguir. Então, processos criminais que visem silenciar vítimas e silenciar profissionais que estão denunciando, não se pode mais ser admitido. Então, assim, para todas e para todos, isso não tem volta. Nós chegamos, vamos denunciar e suportem as consequências dos atos. Não voltamos mais atrás. Essas tentativas de silenciamento precisam ser barradas, e os tribunais também não podem mais continuar acatando. Pronto, acho que eu fui breve. Obrigada, Pri, desculpa, mas
O Conde está aqui no meu pé. Mariana também, me perdoe, mas tem que ser considerações muito rápidas, tá? Me desculpe. Posição ingrata essa. Imagina, gente, eu vou fazer rapidinho e eu gosto de ser polêmica, vocês sabem, então eu vou aqui falar que não é à toa que a resposta de várias pessoas dentro da Lesp foi lembrar do episódio em que a Isa Pena leu o poema E Se Eu Fosse Puta. Eu vou ler um trecho de meio parágrafo da Dolores Juliano, que é uma antropóloga argentina, que fala: a divisão das mulheres entre boas e más beneficia a estabilidade do sistema. O estigma da prostituição nada tem a ver com o que as trabalhadoras sexuais são ou fazem. Ele representa um potente elemento de controle para as mulheres que não atuam na indústria do sexo. O modelo de esposa e mãe abnegada exige muito sacrifício. Ainda que se diga que a mulher é a rainha do lar, sabemos que não é, que é uma pessoa a serviço de todo mundo. É um modelo tão pouco atraente, com tão pouca recompensa e reconhecimento, que a única forma de conseguir que as mulheres se adequem a ele é assegurar a elas que a outra possibilidade é ainda pior. Querem nos chamar de putas para nos tirarem a humanidade, nos violentarem e tirarem a nossa defesa depois de nos violentarem. Fantástico. Aqui, o momento final está muito denso aqui, está muito bacana. Margarete, querida, vou passar para você. Aliás, você que está no comando hoje aqui, eu só obedeço hoje aqui, nessa live. Bom, muito obrigada. A Isa, que precisou sair, porque tem uma sessão lá na Lesp. Um agradecimento muito especial à querida Mariana, que além do currículo maravilhoso, também é sobrinha da minha querida Ana Cândida. Um beijo, Ana. Quero agradecer a Priscila, grande amiga, grande advogada, que, aliás, está inaugurando um escritório maravilhoso só de mulheres, a Araújo Requia Santos, Sociedade de Advogadas. Deem uma olhadinha nas páginas da Araújo Requia Santos, formada por 3 advogadas maravilhosas. Parabéns pela inauguração, Priscila, Gabriela. Obrigada. Quero agradecer a todas e a todos que nos acompanharam até agora, em especial a Ana Amélia, a Dora, a Kenarique, a Luzia, enfim, né, a todas tão queridas aí que estão nos acompanhando, aos queridos companheiros também do Grupo Prerrogativas, ao Grupo Prerrogativas que, mais uma vez, marca aqui história na defesa da democracia, lembrando que não há democracia sem igualdade, lembrando que não há democracia num país misógino, racista e LGBTfóbico. A luta é nossa, a luta continua. Muito obrigada, Conde, pela condução maravilhosa aí da parte técnica. Gente, boa tarde, um bom sábado, protejam-se, usem máscara, tomem vacina, quem está na fila, e que a coisa está ruim, e fora Bolsonaro. Fora! Prerrogativas, 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 prerrogativas.